Que belas palavras desse cântico, né? Os dias hoje nem sempre é fácil viver porque os dias são difíceis, né? Todos nós enfrentamos problemas, mas como servimos a Jeová, viver realmente não é em vão. E nós estamos felizes por estarmos aqui com os nossos irmãos e amigos mais essa noitinha, nessa reunião para nos encorajarmos. E na primeira sessão em Tesouros da Palavra de Deus, nós vamos ver a maneira correta de nós enfrentarmos os nossos problemas. Todos nós passamos por eles, mas como podemos enfrentar eles da maneira correta? Vamos ver isso em Tesouros da Palavra de Deus. E também a resposta a uma pergunta que se faz em Eclesiastes capítulo 10, versículos 12 ao 14. Como que a tagarelice pode ser perigosa para nós? E na segunda sessão, em Faça Seu Melhor no Ministério, nós vamos observar aqui 3 demonstrações, iniciando a conversas, um testemunho público, um testemunho informal e também a maneira que nós podemos dirigir estudos ou fazer discípulos. Em nossa vida cristã, como que nós podemos lidar, ao passarmos por uma tragédia, termos estabilidade emocional e também poder lidar de uma maneira bem tranquila com essas situações, apesar da dificuldade. E concluiremos com o estudo bíblico de congregação, onde teremos 3 lições maravilhosas e também a introdução à sessão número 6. Para darmos início, então, à nossa reunião, nós ouviremos o irmão Gabriel Camargo, em Tesouros da Palavra de Deus, que discorrerá do tema Encare seus problemas da maneira correta. Por favor, irmão Gabriel. O nosso dia a dia é bem corrido e nós temos sempre várias atividades para realizar. Muitas vezes nós ficamos cansados por tudo que precisamos fazer e às vezes parece difícil seguir com a nossa rotina quando nós enfrentamos problemas. Infelizmente é algo que todos estamos sujeitos a passar, enfrentar dificuldades. Mas Jeová é um Pai tão amoroso que Ele não nos deixa sozinho. Ele nos ajuda a ver como nós podemos encarar os nossos problemas da forma correta. E Ele faz isso pelas orientações que Ele deixa registrado na sua palavra. Então vamos considerar algumas coisas que Ele nos diz, que nos ajudam bastante nos dias de hoje, que Ele deixou registrado na Bíblia. Vamos ler primeiro o texto de Eclesiastes, capítulo 9, e o versículo 11. Acompanhem comigo, por favor, o que diz esse versículo. E eu vi mais outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, e nem sempre os fortes vencem a batalha. Os sábios nem sempre têm alimento, os inteligentes nem sempre têm riquezas. Os que têm conhecimento nem sempre têm sucesso, porque o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos eles. Nesse versículo, nós notamos um fato que todos nós conhecemos bem. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, muitas vezes não têm um motivo específico. Elas simplesmente acontecem porque o tempo e o imprevisto existem. Mas o que Jeová quer dizer para nós com relação às dificuldades que nós enfrentamos? Quer dizer que, mesmo quando nós estamos passando por problemas, não significa que Jeová nos abandonou ou que nós perdemos a sua aprovação ou o seu favor. Na verdade, Jeová nunca nos abandona. E nesses momentos, quando nós enfrentamos situações difíceis, é que precisamos estar mais achegados a Ele. Mas não quer dizer que nós fizemos alguma coisa errada. Muitas vezes, o tempo imprevisto simplesmente acontece e enfrentamos alguma situação assim. Afinal, o mundo é imperfeito porque está sob o domínio de Satanás. E relacionado a isso, Jeová quer que nós desenvolvemos algumas qualidades que nos ajudam também. Notem o que diz Eclesiastes, agora no capítulo 10. Eclesiastes, capítulo 10, o versículo 7. Nos diz assim: Vi servos andando a cavalo, mas príncipes andando a pé como servos. Aqui Salomão observou uma situação que parece um tanto inusitada. Nós vemos que ele diz que servos estavam andando a cavalo, como se fossem príncipes, e príncipes andando a pé, como servos. Parece que houve uma inversão de valores aqui. É uma situação
que para quem observava com certeza não parecia correta, muito menos justa. Mas o que isso tem a ver conosco, ou com o que nós passamos hoje? Hoje nós também observamos muitas situações que podemos não considerar nem certas e nem justas. Às vezes pessoas que têm muita habilidade, que se esforçam bastante em determinada situação, não recebem o reconhecimento que talvez mereçam, enquanto pessoas que têm menos habilidade ou não se esforcem tanto, recebem mais honra das pessoas. Observar essas coisas pode nos deixar irritados, com raiva, até mesmo com dúvidas do porquê isso acontece. Mas situações injustas, infelizmente, são comuns nos dias de hoje. Afinal, o mundo é de Satanás. Mas o que nós devemos fazer, então? Muitas vezes, nós não podemos mudar a situação injusta que vemos. Pode ser que seja apenas uma forma de um ponto de vista, conforme nós encaramos tal situação, ou pode ser que realmente ocorreu uma injustiça. Mas não podemos fazer nada. Por isso, Jeová quer que nós desenvolvamos humildade. Quando nós somos humildes, nós aceitamos a realidade. Nós aceitamos a vida como ela é e não como achamos que ela deveria ser. É claro que isso não quer dizer que nós vamos nos tornar insensíveis, ou nós não vamos mais ter sentimentos por toda a crueldade e maldade que acontece no mundo. Mas o que Jeová quer que nós não façamos é ficar focando nas coisas ruins. Nós sabemos que elas acontecem, sabemos que podem acontecer, mas Jeová não quer que nós fiquemos prestando atenção demais nessas coisas. Quando nós não podemos mudar aquela situação, o melhor a fazer é deixar de lado as coisas ruins. Porque se nós ficarmos prestando atenção só no que há de mal, essas coisas vão nos consumir, vão tirar nossa alegria. E então os problemas vão fazer com que nós não tenhamos mais alegria na vida. E sim, passemos por muito mais sofrimento do que o necessário. Mas então o que nós podemos fazer, já que existem muitas coisas fora do nosso controle? Jeová também nos ensina que nós podemos agir sim. Em Eclesiastes, agora no capítulo 9, notem o que ele diz para cada um de nós. Eclesiastes 9, vamos ler os versículos 7 e o 10 agora. Primeiro o versículo 7 nos diz assim: Vá, coma o seu alimento com alegria e beba o seu vinho com coração alegre, pois o verdadeiro Deus já se agradou das suas obras. E o versículo 10 nos diz assim: Tudo o que a sua mão achar para fazer, faça-o com toda a sua força, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura, o lugar para onde você vai. Nesses versículos, Jeová nos incentiva a fazer algo. Ele está nos dizendo para viver, mas não simplesmente viver, como se nós estivéssemos apenas sobrevivendo num mundo cruel. Sabemos que é difícil viver nos dias de hoje. São tempos difíceis de suportar. Mas Jeová diz que nós temos que ter prazer na nossa vida. Jeová mostra para nós que nós podemos e devemos fazer aquilo que nos traz felicidade. É claro que, como cristãos, nós sabemos escolher entretenimento e lazer sadio, que nos fazem felizes. E não é errado fazer isso. No versículo 7, Jeová diz para que nós façamos isso com alegria. No versículo 10, ele diz para fazermos isso com toda a nossa força. Então, temos que deixar de lado as coisas ruins e prestar atenção nas coisas boas que Jeová nos dá. O que você mais gosta de fazer? O que é aquilo que te deixa feliz? Pode ser uma comida que você gosta, alguma atividade que você gosta de fazer, passear, observar a natureza, observar a beleza que Jeová deixou para nós aqui na terra. Um entretenimento que te faz ficar alegre, cantar, dançar, ler. Jeová quer que você se divirta também. Ele quer que você sinta prazer em fazer as coisas que te deixam feliz. É claro, desde que estejam de acordo com a sua vontade. E podem ser coisas bem simples. Um exemplo nós podemos ver na imagem que nós observamos de uma de nossas irmãs. Nós podemos observar como ela está agindo. Ela está num pier observando o céu. É algo que nós temos à nossa disposição todos os dias. E com certeza ela está meditando em como é belo ver aquilo e com certeza irá agradecer a Jeová por ver algo tão bonito na natureza dele.
é apenas um exemplo de algo que nós podemos fazer. É algo que está à nossa disposição, é algo que vemos no dia a dia, está ao nosso lado. A natureza, coisas bonitas que Jeová nos deixou. E por que Jeová fez isso? Porque Ele sabe que nós precisamos. Ele sabe que a vida não é fácil e que vai, sim, ser mais difícil, já que estamos vivendo nos últimos dias. Por isso, Ele deixou coisas boas para que nós desfrutemos disso, para que nós aproveitemos isso. O mundo já está cheio de muitas coisas ruins e sabemos que vamos enfrentar problemas. Então, vamos usar o nosso tempo para dar atenção às coisas que nos fazem bem. Agir dessa forma com certeza vai fazer com que nós não precisemos ficar pensando demais em coisas que não há necessidade. Lembre-se sempre que os problemas que nós enfrentamos, ou os problemas que você enfrenta, não são eternos. As coisas boas que Jeová nos dá são muito maiores do que os problemas que nós possamos enfrentar. Por isso, devemos agir sempre tendo em mente o que Jeová nos diz. Fazer isso vai nos fazer ser mais felizes hoje e vamos conseguir viver com a esperança de que no futuro Jeová vai sim acabar com todos os problemas que nós temos hoje. Por isso, continue aproveitando tudo de bom que Jeová faz na sua vida. Muito obrigado, irmão Gabriel, por nos ajudar com essa consideração. Foi muito proveitoso ouvi-lo, né? E nos ajudar a entender de que maneira nós podemos encarar as injustiças que sofremos e também o ponto de vista correto de como podemos levar a nossa vida apesar dos problemas. Agora, no ponto 2, joias espirituais. Quem fará essa parte para nós é o irmão Kazuya Kanada. Vamos contar também com o comentário dos irmãos. Ouvimos o irmão Kazuya Kanada. Muito bem, para iniciarmos esta parte hoje, preciso de um voluntário para ler o texto para nós de Eclesiastes 10, 12 ao 14. Eclesiastes 10, 12 ao 14. Irmã Linda Lauren, por favor. As palavras que saem da boca do sábio trazem favor, mas os lábios do tolo são a sua ruína. Suas primeiras palavras são tolice, e as suas últimas são loucura desastrosa. Mas o tolo continua falando. O homem não sabe o que vai acontecer. Quem pode informá-lo do que virá depois dele? Muito bem, muito obrigado pela leitura. Pergunta para este texto é: de acordo com esses versículos, por que a tagarelice é perigosa? Irmão Elton, por favor. Porque além de prejudicar outras pessoas, a pessoa que tagarela, né, conforme diz o versículo, pode criar uma ruína para si mesmo, né? E isso pode acontecer porque a pessoa que foi falada, né, por outro, pode descobrir, né, sobre aquele assunto e a situação pode ficar complicada para ela, né, que falou demais, né? Então é perigoso porque pode criar situações complicadas com outras pessoas. Certamente, muito obrigado. Mas, Rose, mais um ponto? E Jeová, ele odeia o caluniador, porque a Bíblia fala que Satanás, ele foi o maior caluniador, né? Então, as pessoas, a gente sabendo a fonte de onde vem a calúnia, a gente deve tomar bastante cuidado, porque a calúnia, ela pode ser prejudicial, ela pode causar feridas e trazer contendas. Muito obrigado. Irmão Lucas, no fundo, por favor. Interessante que a palavra grega para caluniador ou acusador é diabolos. Essa palavra também é usada na Bíblia como o título de Satanás, o diabo, o grande caluniador de Deus. Então, como é grave, né, quando a pessoa usa a sua língua para o mal. Interessante, muito obrigado. Agora, a próxima pergunta para essa parte. Que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Irmã Ana Rosa, por favor.
Eclesiastes 9:5, Jesus ele comparou a morte a um sono profundo. A pessoa que está dormindo profundamente, ela não sabe o que está acontecendo em volta dela. No sentido de que a pessoa, quando morre, ela também não sabe mais nada, não sente dor, não está mais sofrendo. A Bíblia, ela é bem clara em dizer que os mortos não sabem absolutamente nada. Muito bem, muito obrigado. Irmã Larissa, por favor. Eclesiastes 10:1 ensina que, assim como uma mosca morta pode estragar um bom óleo, um pequeno erro ele pode manchar uma boa reputação. Então, isso mostra que precisamos ter cuidado até com atitudes que parecem pequenas, porque elas revelam se somos realmente sábios. E quando procuramos agir com prudência e pensar antes de falar ou agir, protegemos a nossa imagem e mostramos respeito pelos princípios de Jeová. Muito bem, muito obrigado. Daniela, por favor. No capítulo 10, o 18, aprendi sobre os perigos da preguiça. Assim como uma chuva pode entrar numa casa se não houver cuidado com o telhado, então, se nós deixarmos de cuidar da nossa fé ou abaixarmos as mãos em sentido espiritual, podem surgir dúvidas na nossa mente. Então, esse conselho me deu o alerta de não cair na preguiça espiritual. Muito bem, muito obrigado. Irmã Giovana, por favor. Eclesiastes 10:10 nos ajuda a saber como usar bem o nosso tempo. A Nova Versão Internacional traduz o texto da seguinte forma: se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Então, assim como um lenhador vai perder tempo se ele não afiar a sua lâmina direito, porque ele vai precisar golpear com mais força e também vai perder mais energia, se não planejarmos bem o nosso tempo, também vamos perder energia e as nossas atividades poderão ficar bagunçadas. Então, a revista traz uma dica: deixar para depois ou descartar tarefas não essenciais que só servem para consumir nosso tempo e energia. E se sobrar algum tempo depois de completar uma tarefa, aproveitar esse tempo para adiantar outra. Quando você se planeja, sua produtividade aumenta. Muito obrigado, irmã Giovana. Bom, Caio. Eclesiastes 9:9 diz: desfrute a vida com a sua amada esposa todos os dias da sua vida. E a sentinela de 15 de setembro de 2006 lembra que devemos nos esforçar em fortalecer o vínculo amoroso com o nosso cônjuge e não deixar de passar tempo de qualidade com ele. Pensar nos momentos felizes que já passamos juntos é essencial e sempre devemos lembrar que Jeová quer que sejamos felizes em nosso casamento, mas essa felicidade depende dos nossos esforços diários. Muito bem, muito obrigado. Irmão Siqueira. Eclesiastes 10:18 traz uma lição para nós interessante, né? Uma atitude preguiçosa pode ter horríveis consequências em muitos aspectos da vida. Salomão mencionou ali: pelo abaixamento das mãos a casa tem goteiras. O que ele queria dizer com isso? Qual é a lição que nós podemos aprender desse relato? A lição é: mais cedo ou mais tarde, a chuva começa a penetrar através do telhado de quem não se cuidou. Então, se nós abaixarmos as mãos em sentido espiritual e deixarmos de manter a nossa fé, poderão introduzir dúvidas ou goteiras, por assim dizer. Por outro lado, a meditação regular na Palavra de Deus e o estudo dela nutrirão e protegerão a nossa fé. Muito bem, muito obrigado. Bom, Miguel. Eclesiastes 9:15 diz: achava-se ali um homem pobre, mas sábio, e ele salvou a cidade com a sua sabedoria. No entanto, ninguém se lembrou daquele homem pobre. Interessante que o proverbista quis explicar aqui é que nós temos que ser realistas e encarar a vida de modo como ela é. Talvez nós tenhamos uma boa ideia, mas talvez não vai ser usada essa boa ideia. Talvez nós damos uma sugestão muito boa, foi colocada em prática, mas ninguém lembra depois de quem deu essa boa ideia.
e não devemos ficar frustrados por isso. Essa é a realidade da vida hoje. Então, quando nós encaramos a vida dessa forma, vamos ser mais felizes. Bem, muito obrigado. Irmão... Isso, por favor. O versículo número 4 do capítulo 8, 10, 4. Ele destaca a importância de nós desenvolvermos o autodomínio, especialmente quando alguém pode fazer uma crítica ou um pensamento e saiu ali a conversa e chegou até nós. Então, não precisamos agir, tentar resolver as questões no momento, porque pode estar naturalmente afetado emocionalmente e aí pode perder o autodomínio. Então deixa a coisa passar. Talvez numa outra hora podemos conversar com tal pessoa. Pode ser que ele, ao mesmo tempo, já tenha resolvido a questão, já está pedindo desculpas antes mesmo, não vai precisar resolver essa questão. Certamente, muito obrigado. Irmã Janete, mais um ponto. Eclesiastes 9:4, lá mostra para nós que devemos ter equilíbrio com o trabalho secular. O trabalho, ele deve fazer parte da nossa vida, em vez de ser a nossa vida. Então, pessoas que são bem-sucedidas, elas procuram manter um bom equilíbrio entre trabalho, saúde e vida familiar. Então, nós devemos, assim, cuidar de nós, descansar o suficiente, pois realmente não vale a pena ser viciado em trabalho, sacrificar tudo, saúde, família e amigos, por um sucesso que pode acabar sendo falso. Certamente, muito obrigado, irmã Janete. Agradecemos também o comentário de todos os irmãos e irmãs. Obrigado, irmão Kazuya. E também aos excelentes comentários dos irmãos, que com certeza nos encorajou bastante. Agora, em conclusão, a nossa primeira sessão, os irmãos que têm as designações na sala adicional, por favor, o irmão Vanderlei já os aguarda lá. E aqui no salão principal, nós teremos a leitura de Eclesiastes, capítulo 10, versículos do 1 ao 20. E quem fará essa leitura para nós é o irmão Paulo Claudino. Por favor. Vamos dar atenção ao irmão Paulo. Assim como moscas mortas fazem o óleo do perfumista estragar e cheirar mal, assim também uma pequena tolice pesa mais do que a sabedoria e a glória. O coração do sábio o guia no caminho certo, mas o coração do tolo o guia no caminho errado. Seja qual for o caminho em que ande, o tolo age sem bom senso, e ele mostra a todos que é tolo. Se a ira de um governante se acender contra você, não deixe o seu lugar, pois a calma aplaca grandes pecados. Há algo aflitivo que vi debaixo do sol, o tipo de erro cometido pelos que estão no poder. Os tolos são postos em muitas posições elevadas, mas os ricos continuam em posições inferiores. Vi servos andando a cavalo, mas príncipes andando a pé como servos. Quem cava um buraco pode cair nele, e quem derruba um muro de pedras pode ser picado por uma cobra. Quem extrai pedras, com elas pode se ferir, e quem racha toras se expõe ao perigo. Se uma ferramenta está cega e não for afiada, será preciso fazer muito esforço, mas a sabedoria ajuda a obter sucesso. Se a cobra picar antes de ser encantada, não haverá vantagem para o encantador habilidoso. As palavras que saem da boca do sábio trazem favor, mas os lábios do tolo são a sua ruína. Suas primeiras palavras são tolice, e as últimas são loucura desastrosa. Mas o tolo continua falando. O homem não sabe o que vai acontecer. Quem pode informá-lo do que virá depois dele? O trabalho árduo do tolo o esgota, pois ele não sabe nem mesmo encontrar o caminho para a cidade. Como é desastroso para um país quando seu rei é uma criança e os príncipes começam a se banquetear de manhã. Como é feliz o país cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se alimentam no tempo certo para recuperar as forças e não somente para se embriagar.
Por causa de extrema preguiça, as vigas do telhado cedem, e por causa de mãos ociosas, a casa tem goteiras. O pão é feito para dar alegria, e o vinho torna a vida prazerosa, mas o dinheiro atende a todas as necessidades. Nem mesmo em pensamento amaldiçoe o rei, e não amaldiçoe o rico no seu quarto de dormir, pois um pássaro pode levar as suas palavras, e uma ave pode contar o que você disse. Muito obrigado, irmão Paulo. Estava muito bom ouvi-lo, né? Você fez uma leitura excelente, de uma maneira bem natural, né? E nós estávamos observando aqui na leitura, hoje, a lição número 11 da brochura Melhore, ela nos diz o seguinte: fale de modo animado. E como que você deve fazer isso, né? Por se empolgar com o assunto. Um dos pontos é dar vida à sua apresentação. Falar de modo animado, os gestos e expressões faciais têm que ser naturais e espontâneos. E no quadro ele traz a atenção assim, que ter mania de fazer os mesmos gestos distrai as pessoas. Então precisamos tomar cuidado para não fazer isso, né? Fazer gestos que tenham a ver com o que você está falando, falar de maneira animada, principalmente quando quiser ensinar pontos importantes e motivar também a assistência, né? O irmão conseguiu fazer isso de uma maneira bem natural, foi uma leitura muito boa, e nós observamos que o irmão estava animado com a leitura, né? Estava bem preparado. Muito obrigado, que Jeová continue abençoando o seu progresso. Agora nós daremos início à segunda sessão de nossa reunião. Nós vamos observar aqui o quarto ponto, melhor dizendo, iniciando conversas. E quem fará para nós será a irmã Leste, juntamente com a irmã Aparecida. Vamos observá-las ao começo de uma conversa com alguém que parece estar triste. Por favor, irmã Leste. Olá, com licença. Posso compartilhar esse espaço com você enquanto aguardamos o nosso transporte? Com certeza, a gente tem um tempinho aí. Senta aí. Muito obrigada. Eu tenho notado que os nossos retornos, eles se coincidem com uma certa frequência. Toda vez que eu estou voltando para a consulta médica, você também está por perto. E já nos falamos também no carrinho outras vezes. Eu sempre tenho notado que você está sempre feliz, conversante, mas hoje eu estou percebendo em você um certo ar de tristeza. Estou certa? Realmente, não estou conseguindo mesmo disfarçar. Então, essa vez não estou indo para o meu retorno, mas sim pela minha irmã, que está muito doente, estágio terminal. Por isso, vou até a cidade, ao consultório médico da cidade dela, para tirar dúvida com ele. Realmente é devastador ouvir uma notícia assim. Você tem motivos para estar muito triste mesmo. Mas você já se imaginou ouvindo a seguinte informação: acabou a tristeza, a doença, a dor, o sofrimento? Já imaginou ouvindo essa informação? Mas quando isso? Depois da morte? Muitos realmente pensam como você, que só depois da morte para ter paz e ter livramento. Mas Deus, que não pode mentir, Ele prometeu em sua palavra Bíblia o fim de todo o sofrimento, de toda a tristeza e da dor. Eu posso confirmar com você esse texto? Eu tenho ele baixado aqui em meu celular. Está no livro de Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 4. Veja. Você quer ler, por gentileza? Sim. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Aí diz fim da tristeza, choro, dor, morte. Você pode me enviar esse texto? Pois não vou, acho que conseguir guardar, lembrar dele, né?
Daí você pode mandar no meu contato. Esse aqui, ó, é o meu contato, porque nossa condução já está chegando. Realmente, eu vou ter imenso prazer em voltar a conversar com você e vamos nos falar mais. Muito obrigado, irmã Lécia, e também a irmã Aparecida. Foi muito bom ouvi-las, né? As irmãs estavam falando aqui, iniciando uma conversa, e a irmã foi bem observadora, né? Observou que a pessoa estava triste, e é uma oportunidade para poder falar das verdades da Bíblia, não é? E a irmã, aqui estava sendo observado a lição número 3 da brochura Ame as Pessoas, ponto 4. Aqui ele diz para nós falarmos com bondade e respeito. Quando você sente compaixão pela pessoa e realmente quer ajudá-la, isso fica claro no seu tom de voz, na maneira de falar, né? E a irmã conseguiu fazer isso, na maneira como falou, de maneira carinhosa, de maneira amorosa, né? Bondosa, e conseguiu chamar a atenção e ser de ajuda. E nesse momento nós não podemos, na verdade, dizer coisas que possam ofender a pessoa, muito pelo contrário, né? É um momento para nós realmente acatarmos a pessoa, e a irmã conseguiu fazer isso com as suas palavras. Muito obrigado, irmã Lécia, também a irmã Aparecida. Jeová também continue abençoando o progresso de vocês. Agora nós vamos passar ao ponto número 5, iniciando conversas, um testemunho informal. E quem fará para nós a irmã Marivane Alexandre, juntamente com a irmã Evanúzia Souza. Vamos dar atenção às nossas irmãs. Evanúzia, você está bem? Não, Vânia, não estou nada bem. Na verdade, eu estou mesmo em choque. Acabei de receber a notícia de que perdi o emprego. O que eu vou fazer agora? Como eu vou fazer minhas contas? Como vou fazer para pagar? E ainda a economia está tão cruel, né? A gente vai ao mercado, paga as contas, pronto. Acabou o dinheiro. E os governos nem se preocupam em fazer algo por nós. Eu não sei onde a gente vai parar. Que triste, Evanúzia. Deseja beber uma água? Não, obrigada. Eu já passei por essa situação e eu sei que não é fácil. Mas só que a oração do Pai Nosso, que nós pedimos, você com certeza deve conhecer, lá nos indica um governo que vai substituir todos os governos hoje, um reino que vai substituir todos os reinos hoje, até mesmo acabar com os problemas econômicos. Governo? Mas como assim? Olha, traga comigo aqui a Bíblia e o livro de Mateus, capítulo 6, 9 ou 10, no início da oração vem destacando essas palavras, o qual eu gostaria que você lesse, por favor. Tá. Diz assim: portanto, orem do seguinte modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Notou? Este reino, ele vai substituir todos os governos. Todos terão emprego, moradia satisfatórios. E você pode ter a certeza de que, em qualquer situação que nós passarmos, Deus ele promete que ele vai fazer o melhor por nós. Agora, um texto muito consolador é aqui, no livro de Salmos, Melodias de Salmos, capítulo 37, versículo 18 e 19, que eu gosto muito desse texto. Esse texto me ajuda muito quando estou passando por situação difícil. Eu vou ler para você, que diz assim, Salmos 37, 18 e 19. Jeová sabe o que os íntegros passam, e a herança deles durará para sempre. Eles não serão envergonhados no tempo do desastre, e em tempo de fome terão abundância. Olha que interessante. Jeová, ele sabe, ele pode, ele quer, ele vai te ajudar. E seja qualquer situação que você passar, que nem agora a perda do emprego, o necessário ele vai te dar. Isso você pode ter a certeza.
Esse texto me consola muito. Eu tenho certeza também que vai te consolar. Ai, que lindo, Vânia. Até fiquei emocionada. Eu vou até marcar para ler depois. Achei muito bonito. E olha, vou até chegar mais calma em casa. Que bom. Muito obrigado, irmã Marivânia, também a irmã Evanúzia. Estava muito bom ouvi-las, né? A irmã ajudou a pessoa, né? Numa situação ali difícil, preocupada. A irmã conseguiu ser de ajuda para ela, né? E nós observando aqui a lição 4, o ponto 4 da brochura Minhas Pessoas, aqui diz para nós deixarmos claro que aquilo que você ensina vem da Bíblia. E a irmã conseguiu fazer isso mostrando para ela a palavra de Deus, de maneira literal, né? Usou mesmo a Bíblia e ali mostrou textos consoladores. E é isso que nós queremos fazer, né? E a irmã fez isso de uma maneira bem motivada, que emocionou tanto a moradora e nos emocionou também, né? A irmã fez uma parte de maneira que estava realmente muito bom, muito gostoso de ouvi-las. Obrigado, e é isso que nós queremos também fazer, né? Tocar o coração do nosso ouvinte, das pessoas a quem pregamos, e fazer dessa maneira para que as pessoas também venham ter um conhecimento da palavra de Deus. Agora nós vamos passar ao 6º ponto, fazendo discípulos, e nós vamos observar agora a irmã Regiane, juntamente com a irmã Rosângela. Por favor, irmãs, tenham a nossa atenção. Então, Rosângela, nós estamos chegando ao fim da lição 17. Você poderia ler em resumo o que nós aprendemos nessa lição? Claro. Jesus ama a Jeová, assim como as pessoas. Já que Jesus é como seu Pai, quanto mais você conhecer a Jesus, mais você vai conhecer a Jeová. Isso mesmo. Em todos os aspectos, Jesus era o reflexo perfeito de seu Pai Jeová. Sim, eu entendi que Jesus fazia tudo como o próprio Jeová faria. Por isso, é importante de estudarmos sobre seus exemplos. Exatamente, Rô. E com isso, nós podemos, além de nos aproximar de Jeová e Jesus, nos tornarmos pessoas melhores, por imitar a eles. Agora, na revisão, nós vamos ver como nós podemos imitar o amor de Jesus por Jeová. Seguindo seus exemplos, sendo obediente a Jeová, mesmo quando isso for difícil. E falando a outros sobre Jeová e já ajudando eles a serem amigos. Muito bem. Ensinarmos outros sobre Jeová e Jesus é muito importante para nós. E devemos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance. Usar do nosso tempo, nossa energia e até dos nossos recursos materiais para participar da obra de pregação. E, Rô, eu sei que você tem dado testemunho a seus colegas de trabalho. Isso me deixa tão feliz e orgulhosa. Ai, sim, eu tenho me esforçado mais. Ainda é muito difícil. Parabéns, Rô, por se esforçar. Rô, Jeová e Jesus também estão muito felizes em ver o seu esforço. Ai, obrigada. A próxima pergunta é: como podemos imitar o amor de Jesus pelas pessoas? Temos de ser bondoso. Jesus era bondoso com todos. Sempre tinha uma palavra de encorajamento e estava disposto a ajudar. Estava disposto até mesmo a sofrer e morrer pelo amor às pessoas. Realmente, Jesus, ele provou seu amor por nós, né? Enquanto esteve aqui na Terra, ele colocou as necessidades e os interesses de outros acima dos dele. E, Rô, que qualidade de Jesus você mais gostou? A obediência e o amor ao falar com outros. Sim, são qualidades muito importantes mesmo. E qual dessas você acha mais difícil de imitar? O amor ao falar com outros, principalmente com a minha família. Com as pessoas do meu trabalho, meus amigos, eu até consigo me controlar e ser gentil na maior parte do tempo. Mas dentro de casa é muito difícil, é um desafio. Sabe, eu te entendo perfeitamente. Eu também tive essa dificuldade. Mas por meditar nos exemplos da Bíblia, meditar em Jesus,
aos poucos eu fui vencendo essa dificuldade. E hoje, graças a Jeová, a convivência em casa é outra. Tanto que eu consigo dar um bom testemunho para os meus familiares. E hoje até alguns já me acompanham nas reuniões. Eu gostaria muito que meus parentes também se interessassem em estudar a Bíblia ou me ouvissem. Olha, Rô, que tal colocar em prática a dica aqui do quadro Tente o Seguinte, que tem um incentivo para escolher uma das qualidades de Jesus para imitar essa semana. O que você acha de imitar o amor de Jesus, em especial com a sua família? Olha, vou tentar, mas é bem complicado, mas vou fazer a minha parte, né? Isso mesmo, Rô. Vamos então orar para Jeová te ajudar com isso? Vamos sim. Muito obrigado também, irmã Regiane, a Rosângela. Foi muito bom ouvi-las também, né? A demonstração que as irmãs fizeram estava excelente. Eu consegui extrair dela, da estudante, assim, boas respostas. E aí, o ponto que nós estávamos observando, irmã, a lição número 4, ou melhor, a lição número 12, né, o ponto 3. E aqui, na brochura Ame as Pessoas, ajude seu estudante a estabelecer e alcançar alvos, né? A irmã conseguiu usar o quadro ali, Tente o Seguinte, que aparece na lição, uma sugestão do que ela pode fazer para ajudar a família. Também conseguiu elogiá-la, né? Pelo esforço que ela estava fazendo, o progresso que ela estava fazendo e falando com outras pessoas, né? Isso é muito importante quando nós também estamos fazendo discípulos, ensinando as pessoas a observar. E a irmã fez de uma maneira bastante interessante, que nós queremos imitar também. E é isso que nós queremos fazer ao estar com nossos estudantes, a procurar extrair o melhor deles, né? Para que eles também venham ter essa mesma satisfação em ensinar outras pessoas a conhecer a Jeová. Obrigado, irmãs. Assim nós chegamos ao final da segunda sessão e nós vamos dar início, então, à terceira sessão, Nossa Vida Cristã. Para nós iniciarmos de uma forma bastante alegre, vamos nos colocar em pé, aqueles que puderem, e entoar o cântico número 47. O cântico 47 tem por tema Sempre a Deus Vou Orar, baseado em 1 Tessalonicenses 5,17. O ponto número 7 tem por tema Como ter estabilidade quando enfrentar uma tragédia. Quem fará essa parte para nós será o irmão Brás Lopes. Vamos dar atenção. Nós vivemos hoje num mundo governado pelo diabo. Estamos há mais de 6.000 anos afastados da perfeição. E ainda vivemos nos últimos dias deste sistema de coisas. Tudo isso faz com que todos os dias tenhamos que enfrentar problemas, alguns difíceis, outros nem tanto, mas todos os dias nos deparamos com problemas. E, às vezes, num piscar de olhos, a nossa vida pode mudar, virar de cabeça para baixo. Podemos enfrentar uma tragédia. E quando isso acontece, nós ficamos muitas vezes sobrecarregados. Sentimos muita dor, sofrimento, às vezes até decepção. Então, nesses momentos, é muito difícil, porque nós somos abalados emocionalmente, muitas vezes fisicamente e até em sentido espiritual. Diante dessas circunstâncias ou nessas situações, como que nós podemos encontrar estabilidade para enfrentar uma tragédia? Grandes navios, eles também passam por tempestades. Mas quando um grande navio enfrenta uma tempestade,
ele imediatamente aciona nas suas partes laterais estabilizadores, que são grandes pranchas que protegem o navio contra um naufrágio. O que é o nosso estabilizador? Vamos ver? Isaías capítulo 33, o versículo 6. Olha só o que esse texto nos diz. Ele dá estabilidade aos seus tempos. Jeová pode nos estabilizar. Independente da situação, independente de onde nós nos encontremos e qual seja a tragédia que estamos enfrentando, Jeová vai nos dar estabilidade. Mas para que possamos sentir essa estabilidade, para que possamos sentir essa ajuda vinda de Jeová, nós precisamos também ser modestos. Não podemos, conforme Provérbios 11:2, sermos arrogantes. Precisamos reconhecer que temos limitações, que temos limites. E precisamos, então, ao enfrentar uma tragédia, entender que muitas vezes nós precisamos de tempo para lidar com ela. Talvez tempo para cuidar de nós mesmos, cuidar daquelas pessoas que nós amamos, que estão ao nosso lado. Muitas vezes nós precisamos de tempo para tomar boas decisões, porque não é no momento da tragédia que nós vamos conseguir tomar uma boa decisão. Também nós precisamos muitas vezes de tempo para sentir a nossa dor, para chorar, para desabafar. Cada um tem o seu tempo, cada um tem os seus limites, ninguém é igual a ninguém. Talvez um leve pouco tempo, outro leve muito tempo, mas todos nós precisamos disso. E Jeová também, Ele nos ajuda a ter estabilidade por nos fortalecer, por usar os seus servos, nossos irmãos, para nos fortalecer nesses momentos de tragédia. Mas o que cada um de nós precisa fazer? O que nós precisamos fazer quando estamos enfrentando uma tragédia? Do que precisamos nos lembrar? Precisamos nos lembrar que precisamos estar dispostos a aceitar ajuda, né? Ou seja, precisamos buscar ajuda muitas vezes. Então precisamos ser humildes. Precisamos nos lembrar também que os nossos irmãos nos amam, que eles estão à disposição e que eles ficam felizes em nos ajudar. Então, no momento de tragédia, é muito importante nós buscarmos essa ajuda. Abram, por favor, suas Bíblias, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 4, os versículos 7 a 9. 2 Coríntios 4, 7 ao 9 diz assim: No entanto, temos esse tesouro em vasos de barro, para que o poder além do normal seja o de Deus, e não o de nós mesmos. Somos pressionados de todos os modos, mas não apertados sem poder nos mover. Ficamos perplexos, mas não inteiramente sem saída. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Agora uma pergunta aos irmãos. Por que devemos fazer o nosso melhor para continuar assistindo às reuniões, lendo a Bíblia e pregando, mesmo quando for difícil fazer isso? Irmã Mara? Veja bem, se nós não fizermos isso, nós não nos alimentamos espiritualmente. Não temos o consolo dos irmãos, a força dos irmãos, o conhecimento que Jeová passa para a gente. Sem isso, sem as reuniões, seja presencial, quando você não puder, que seja pelo Zoom, pregue, fale de Jeová para as pessoas, porque quando você fala de Jeová, é você que ganha, é você que se convence. Mesmo nas piores dificuldades, nunca deixe de se associar com os irmãos, de estar na reunião, se possível, e nunca deixe de louvar a Jeová pregando, falando para as pessoas tudo aquilo que você tem esperança, tudo aquilo que você aprende. Aí sim, como diz aqui, né? Nós vamos estar estabilizados na nossa fé, na nossa esperança e vamos perseverar. Isso mesmo. Os grandes navios,
quando eles acionam esses estabilizadores, o comandante, ele sabe que esses estabilizadores eles funcionam melhor quando o navio está em movimento e não parado. Então, assim também, queremos estar em movimento, não queremos ficar parados, queremos continuar a nossa rotina espiritual para que Jeová possa nos ajudar. Agora nós vamos assistir a um vídeo. Jeová está perto dos que têm coração quebrantado. E ao assistir esse vídeo, tente perceber como que Jeová ajudou essa família. Também como os irmãos ajudaram essa família. E que lições você pode tirar desse exemplo. Vamos assistir ao vídeo. Agora nós temos algumas perguntas aos irmãos. Como Jeová ajudou o irmão Gary e a irmã Beth? Irmã Aparecida? Jeová ajudou Gary e Beth a lhes dar consolo e esperança durante a dor pela perda do filho. Eles sentiram a presença de Deus através da oração, do estudo da Bíblia e da promessa da ressurreição, que lhes trouxe confiança de que viram seu filho novamente. Obrigado, irmã. Como os irmãos ajudaram? Laurinha? Os irmãos faziam comida, faziam cartinhas, gravavam a reunião para eles e eles deram um dinheiro para eles comprarem remédio para o filho deles e uma casa que era mais perto do hospital. Muito bem, obrigado, Laurinha. O que mais você aprendeu do exemplo desse casal? Irmã Giovana? Eu gostei muito do que a irmã Beth falou, que o marido dela lembrou ela que eles estavam lutando uma luta contra Satanás. E Satanás desafiou a Jeová e a todos nós que se as coisas ficassem muito difíceis, nós não conseguiríamos continuar amando a Jeová. Isso deu forças a ela para continuar. Então, isso é uma coisa que eu quero me lembrar também nos momentos difíceis. Eu não quero dar nenhuma vantagem para Satanás. Obrigado, irmã. Que sempre nos lembremos, irmãos, igual aqueles grandes estabilizadores que impedem que o navio naufrague, Jeová também cuida de nós, Jeová também estabiliza a nossa fé, nos ajuda em momentos difíceis, independente de qual seja a tragédia que enfrentemos. Tenhamos absoluta certeza que Jeová sempre vai estar do nosso lado e os nossos irmãos também vão sempre estar cuidando de nós. Obrigado, irmão Brás, por também nos ajudar com essa consideração. E agora nós passamos ao estudo bíblico de congregação. E quem conduzirá essa parte será o irmão Takeshi Kanada e o leitor, o irmão Welton Camargo. Por favor, demos atenção. Acessem, por favor, a história 28 do livro História da Bíblia, por favor. E vamos considerar História 28 e Introdução, História 29. Primeiramente, vamos ouvir a leitura da História 28. Vamos convidar o irmão Welton, por favor. História 28. A jumenta de Balaão. Viajando pelo deserto por uns 40 anos, os israelitas venceram muitas guerras contra cidades fortes. Agora, eles estavam perto de um lugar chamado Moabe. O rei de Moabe, que se chamava Balaque, ficou com medo de lutar contra os israelitas e perder. Por isso, ele pediu para um homem chamado Balaão vir para Moabe e falar que ia acontecer algo bem ruim com os israelitas. Mas Jeová disse para Balaão:
não fale nada de ruim contra os israelitas. Por isso, Balaão não foi para Moabe. Daí, o rei Balaque mandou outra mensagem para ele, dizendo: se você vier, eu prometo que dou tudo o que você quiser. Mesmo assim, Balaão não foi para Moabe, mas Jeová disse para ele: você pode ir, mas só fale o que eu mandar. Então, Balaão montou em sua jumenta e viajou para Moabe, mas decidiu que ia falar algo mal contra os israelitas. Por isso, durante a viagem, um anjo apareceu na estrada. Balaão não conseguia ver o anjo, mas sua jumenta conseguia. Para se desviar do anjo, a jumenta saiu da estrada e Balaão bateu nela. Mais para frente, o anjo apareceu de novo. Quando a jumenta tentou se desviar do anjo, ela se espremeu contra o muro e apertou o pé de Balaão no muro. Ele bateu nela de novo. Daí, o anjo apareceu mais uma vez. Só que dessa vez a jumenta não conseguiu se desviar. Por isso, ela deitou no meio da estrada. Então, Balaão bateu na jumenta mais uma vez. Nessa hora, Jeová fez a jumenta falar. Ela perguntou para Balaão: por que você está me batendo? Porque você está me fazendo passar vergonha. Se eu tivesse uma espada aqui, eu ia te matar. Você sempre montou em mim, não é? Eu já fiz isso com você antes? Aí, Jeová deixou Balaão ver o anjo. O anjo disse: Jeová avisou que você não devia falar nada de ruim contra Israel, não foi? Eu errei, vou voltar para casa. Você pode ir para Moabe, mas só fale o que Jeová mandar. Será que Balaão aprendeu a lição? Não. Quando chegou em Moabe, ele tentou dizer coisas ruins. Quando chegou em Moabe, ele tentou dizer que coisas ruins iam acontecer com os israelitas. E tentou fazer isso 3 vezes. Mas Jeová fez Balaão dizer que iam acontecer coisas boas com os israelitas. Depois, quando os israelitas invadiram Moabe, Balaão foi morto. Teria sido muito melhor se Balaão tivesse obedecido a Jeová desde o começo, não acha? Muito obrigado pela leitura. Então, vamos considerar as perguntas aqui embaixo, sabe responder, onde conto com a participação dos irmãos. A primeira pergunta: por que Balaão decidiu ir para Moabe? Irmã Rosimeire? Porque o rei de Moabe, Baraque, ele pediu para ele comparecer diante dele para falar coisas ruins contra o povo de Jeová, os israelitas. Exatamente. Ele aceitou e foi já aceitando o primeiro convite? Irmã Suzana. Não, ele não aceitou o primeiro convite, nem o segundo, mas ele só aceitou somente quando Jeová permitiu que ele fosse, mas era para ele falar o que Jeová havia mandado. Muito obrigado. Mais um motivo. Irmã Aule. Porém, em vez de falar as coisas boas e falar só o que Jeová ia mandar, ele decidiu falar algo mal contra os israelitas. Obrigado. Irmão Giovanni. Ali a gente vê a ganância de Balaão. O rei prometeu que daria tudo para ele se ele fosse a se comparecer até ele. Exatamente, obrigado.
Poderia colocar a imagem, por favor? E vamos considerar a segunda pergunta. O que aconteceu durante a viagem? Irmã Silvana. Enquanto ele seguia a viagem, o anjo apareceu por 2 vezes, apenas a jumenta viu. E ela se desviou nas 2 vezes. Mas na terceira não deu, e é essa imagem que nós vemos. Ela não conseguiu se desviar, ela se abaixou, e aí, pela terceira vez, Balaão estava batendo nela. E aí ela começou a dizer: mas eu já fiz isso alguma vez? Por que você está batendo em mim? E aí Jeová deixou Balaão ver o anjo. E o anjo disse para ele: Jeová avisou você que você não devia fazer nada de ruim contra Israel, não foi? E aí o anjo disse: você pode ir para Moabe, mas fale só o que Jeová mandar. Muito obrigado. Então ficou bem claro a mensagem de Jeová para Balaão. Será que ele pensou 2 vezes e ele seguiu a orientação de Jeová? Irmã Jaziane. Não, ele não aprendeu nenhuma lição, né? Ele foi para Moabe, chegou lá, ele tentou fazer ao contrário do que Jeová tinha falado. Ele quis amaldiçoar os israelitas. Muito bem. Quantas vezes ele fez isso? Não consigo ver, irmã, ali. Isso. Contou 3 vezes. Isso, 3 vezes. Isso mesmo. Mas Jeová permitiu que amaldiçoasse o povo de Israel? Irmão Ricardo. Não, né? Jeová fez com que ele falasse coisas boas, né? Mesmo que ele tenha tentado desobedecer a Jeová, esse relato nos ensina que Jeová, ele faz tudo para cumprir o seu propósito, né? Muito obrigado. E, enfim, o que aconteceu com Balaão? Irmão Lucas? Balaão foi morto, né, quando os israelitas entraram naquela cidade. É interessante, né, que o texto citado aqui de Judas 11 diz que se lançaram no proceder de Balaão por uma recompensa. Então Balaão era ganancioso. Ele queria de todo jeito receber aquela recompensa que o rei de Moabe havia prometido a ele. Só que isso foi o seu fim. Muito obrigado. Bem, essa história ensina sobre Jeová. O que nos ensina sobre Jeová? Irmã Rosana? Nos ensina que Jeová vê o que está no coração das pessoas, ele nunca se engana, ele sabe exatamente quando a pessoa é gananciosa e ela está prestes a desobedecê-lo. Muito obrigado. Irmã Júlia, lá atrás. E que também nada pode impedir Jeová de cumprir o seu propósito. Muito obrigado. Irmão Amauri? E como vimos na história, Jeová permitiu que Balaão colhesse, né, as consequências então da sua desobediência e falta de fé, né? Ele ouviu uma jumenta falar, né? Era algo incomum, né? Jeová permitiu que ele visse o anjo deu instruções bem claras, né? E mesmo assim ele foi desobediente. Exatamente. Irmã Laura, por favor, aqui na frente.
E também, quando Jeová fala alguma coisa, a gente tem que obedecer. Antigamente era por sonhos ou por visão, e hoje em dia é por meio da Bíblia. Muito obrigado. Exatamente. Irmão Miguel. Então nós vimos que a ganância fez com que ele desconsiderasse, né, algo visível da parte de Jeová. Uma jumenta falar, um anjo aparecer na frente, ele ficou cego, porque a ganância deixou ele cego para com aquilo que Jeová já estava mostrando para ele. Por isso o texto de Lucas 12:15, então serve para nós de alerta, né? Nesses últimos dias que vivemos, diz que resguarde-se de todo tipo de ganância, porque mesmo quando alguém tem abundância, a sua vida não vem das coisas que possui. Porque às vezes nós podemos também aos poucos nos envolver nessa situação, e quando vamos perceber, podemos estar longe também das coisas espirituais. E a pessoa, para ser gananciosa, ela não precisa ser rica para ser gananciosa, ela pode ser pobre e ser ganancioso. Uma pessoa rica pode não ser ganancioso. Então é a atitude que nós temos que tomar cuidado com as coisas materiais, lembrando que as coisas espirituais são duradouras. Obrigado. Vamos ler mais um texto também, 2 de Pedro 2, 15 e 16. 2 de Pedro 2, 15 e 16. Um leitor, por favor. Salabé, por favor. Irmã Vanessa? Abandonaram o caminho reto e se desviaram. Seguiram o caminho do filho de Beor, Balaão, que amou a recompensa de fazer injustiça, mas foi repreendido por violar aquilo que era certo. Um animal de carga, mudo, falando com voz humana, refreou o proceder louco do profeta. Muito obrigado. Então, que lição nós podemos aprender agora a aplicar a nós mesmos? Irmão Adriano Garcia. O relato menciona para a gente sobre a má recompensa de fazer injustiça. A injustiça que Balaão cometeu seria falar mal, coisas ruins, tentar mexer com o psicológico e emocional dos israelitas. Mas Jeová não deixou. Muito pelo contrário, Jeová fez falar coisas boas, positivas, que os motivaram mais ainda a entrar na terra prometida. Ele estava pensando numa recompensa, no caso dele seria uma recompensa material, financeira. Mas isso me fez pensar que às vezes nós não queremos agir injustamente como Balaão, falando mal de outras pessoas, talvez visando algum benefício com alguém. Olha, se eu gosto dessa pessoa e essa pessoa tem um certo tipo de autoridade e o outro lá não tem, eu vou começar a falar mal daquela outra pessoa porque eu vou ganhar o favor desse e talvez eu seja beneficiado de alguma maneira. Se lá no mundo isso é contestado, quanto mais aqui dentro da congregação. Não é à toa que Jeová fez uma jumenta tentar parar esse profeta louco. Hoje Jeová não vai usar uma jumenta, mas Jeová usa a sua organização, nos dando alerta sobre como usamos a capacidade da fala. Muito obrigado. Quando Jeová mandou o anjo, podia ter mandado já fazer o quê? Porque já tinha desobedecido. Irmã Lerce. Podia ter acabado com Balaão ali mesmo, pois desde o começo Jeová tinha falado a ele que ele deveria abençoar, não amaldiçoar a nação. Mas ele continuou no seu proceder errado. Jeová, ele permitiu que Balaão seguisse o seu caminho, permitiu que ele fizesse a sua escolha pessoal. Ele poderia ter abandonado o seu mau caminho, mas ele persistiu nele. Muito obrigado.
Como o texto diz, 16, foi repreendido. Jeová foi repreender ele, mais uma vez. Só que ele seguiu o caminho e desobedeceu. Podia ter voltado, porque foi bem clara a orientação de Jeová, não é? Então, para nós também, nós erramos, somos repreendidos, vê que Jeová querendo nos ajudar. Aí sim, vamos mostrar obediência ou desobediência para cumprir o que nós realmente queremos fazer, devido à ganância e outras tendências pecaminosas. É importante fazer reação correta, não é verdade? Vamos agora ler a introdução da sessão 6, por favor. Seção 6. Quando os israelitas finalmente chegaram na terra prometida, o lugar que eles iam para adorar a Jeová era o tabernáculo. Os sacerdotes ensinavam as leis e os juízes davam outras orientações de Deus para ajudar o povo a saber o que fazer. As próximas histórias vão mostrar como as decisões e ações de uma pessoa podem afetar a amizade dela com Jeová, bem como levar outros a fazer o bem ou o mal. Deixe bem claro para seu filho como Débora, Noemi, Josué, Ana, a filha de Jefité e Samuel foram excelentes exemplos para outros que adoravam a Jeová. Mostre que Raabe, Ruth, Jael, os gibeonitas e outras pessoas que não serviam a Jeová decidiram ficar do lado dos israelitas porque sabiam que Deus estava com eles. Muito obrigado. Nessa sessão 6, o que a criança e nós, adultos, podemos aprender? Está aqui embaixo. Irmã Linda Lauren. Que Jeová usou juízes para ajudar o seu povo de maneiras incríveis. Obrigado. Algo mais? A irmã Bruna. Jeová recompensou jovens e idosos por confiarem totalmente nele. Certo. Irmã Luciane. Para Jeová não importa o país ou a história de vida de uma pessoa, e sim se ela ama e faz o que é certo. Muito obrigado. Então, nessa sessão, vamos aprender muitas lições importantes, né? Então, vamos continuar. Agora, vamos para a história 29. Vamos então ouvir a leitura, por favor. História 29. Jeová escolhe Josué. Moisés cuidou dos israelitas por muitos anos, mas sua vida já estava chegando ao fim. Jeová disse para ele: Você não vai levar os israelitas para Canaã, a terra que eu prometi dar para eles, mas vou deixar você ver a terra de longe. Então, Moisés pediu para Jeová escolher outro homem para cuidar dos israelitas, e Jeová escolheu Josué. Assim, Moisés contou para os israelitas que logo iria morrer. Falou também que Jeová tinha escolhido Josué para levá-los até Canaã. Daí, Moisés disse para Josué: Não tenha medo, Jeová vai ajudar você. Depois disso, Moisés subiu um monte chamado Nebo. Ali, Jeová deixou Moisés ver toda a terra que ele tinha prometido dar para Abraão, Isaque e Jacó. Então, Moisés morreu quando tinha 120 anos. Jeová disse para Josué: Atravesse o rio Jordão e entre em Canaã. Eu vou te ajudar, assim como ajudei Moisés.
Leia todo dia a lei que dei para os israelitas. Não tenha medo, seja corajoso, vá e faça tudo o que eu mandei. Assim, Josué mandou 2 espiões para a cidade de Jericó. Na próxima história, vamos saber mais sobre o que aconteceu lá. Quando os espiões voltaram, eles disseram que era a hora certa de entrar em Canaã. Então, Josué falou para os israelitas se prepararem, porque logo iriam atravessar o rio Jordão. Ele mandou os sacerdotes que carregavam a arca do pacto ir na frente. Quando chegaram no rio Jordão, viram que o rio estava muito cheio e que atravessar poderia ser perigoso. Mas, quando os sacerdotes colocaram os pés na água, o rio parou de correr e secou. Os sacerdotes ficaram parados no meio do rio, esperando todos os israelitas atravessarem. Com certeza, isso deve ter feito os israelitas se lembrarem do que Jeová tinha feito no Mar Vermelho. Finalmente, depois de tantos anos, os israelitas chegaram no lugar que Jeová tinha prometido para eles. Eles poderiam construir casas e cidades e poderiam plantar o que quisessem. Era uma terra muito boa e muito bonita. Muito obrigado pela excelente leitura, irmão Welton. Vamos considerar perguntas. Quem ficou cuidando dos israelitas quando Moisés morreu? A Luíse, por favor. Josué. Muito bem. Obrigado. O que aconteceu no Jordão? Poderia, aproveitando, né, projetar a primeira gravura, por favor? Irmã Ana Rosa. Então, quando eles chegaram no Rio Jordão, eles viram que o rio estava muito cheio, né? E que atravessar poderia ser perigoso. Mas quando os sacerdotes colocaram os pés na água, o rio parou de correr e secou. E eles ficaram parados, né, no meio do rio, esperando que todos os israelitas atravessassem. Isso mesmo. Com isso, o povo de Israel conseguiram entrar aonde? Irmão Nilson? Estavam na Terra Prometida. Agora vai começar uma nova vida, por assim dizer. Exatamente, né? Muito bem. Agora vamos considerar alguns detalhes. Primeiro, convido todos a lerem comigo, ou seja, gostaria de convidar um leitor a ler Josué, capítulo 1, versículo 8. Segunda ilustração, por favor, também. Irmão Mateus, por favor. Josué 1, 8. Este livro da lei deve estar sempre em seus lábios. Leiam em voz baixa dia e noite, para obedecer cuidadosamente a tudo que está escrito nele. Assim seu caminho será bem-sucedido e você agirá sabiamente. Muito obrigado. Qual é a orientação de Jeová para Josué quando ele assumiu a liderança para cuidar do povo de Israel? Irmão Oscar. A designação de Josué não era fácil, mas com a ajuda de Jeová, através do livro, ou seja, das orientações, das instruções que ele dava, então tornou-se o caminho mais leve, mais fácil. Porém, era necessário fazer isso diariamente. Isso subentende da mesma forma hoje. Para nós, precisamos estar constantemente lendo as leis, as orientações dadas por Deus. Muito obrigado. Irmão Renato. E não era apenas ler. Esse ler em voz baixa de noite aqui dá a ideia de meditar.
e por último ele ia conseguir aplicar. Dessa forma ele ia ser bem-sucedido. Exato. Tem algum comentário referente à gravura? É dia ou à noite? O que vocês acham, irmãos? Irmã Rosimeire? Ele cuidou muito bem da relação dele com Jeová, porque ele estava se esforçando para ler, e mesmo já era noite, porque nós vemos ali que tinha uma luz acesa, uma vela, não sei, né? Que estava ajudando a ele cuidar dessa relação com Jeová, porque ele sabia que só assim poderia realmente fazer as conquistas que Jeová desejava. Muito obrigado. Bem, essa história, o que nos ensina sobre Jeová Deus? Irmão Ricardo? Que Jeová ele é um Deus organizado, porque o relato de Josué 3, o 4 e o 8, fala que os israelitas eles deveriam ficar 2.000 côvados de distância da Arca do Pacto, né? Então, Jeová ele exigiu muita organização dos israelitas, e eles obedeceram. Muito obrigado. Irmão Vanderlei. Esse relato também nos fortalece a nossa confiança nas promessas de Jeová. Os israelitas eles passaram por muitas dificuldades, mas no fim do relato aí mostra que finalmente eles chegaram à terra prometida e Jeová cumpriu as suas promessas. Hoje também podemos acreditar e ter forte fé de que apesar das dificuldades que nós estamos enfrentando, com certeza Jeová vai cumprir as promessas dele e vamos poder viver no paraíso. Muito obrigado. Agradeço os comentários dos irmãos e irmãs. Obrigado. Muito obrigado, irmão Canada, por nos ajudar nessa consideração, também o leitor, irmão Elton, e aos excelentes comentários bem preparados dos irmãos, que com certeza nos fortaleceram grandemente, né? Nós estamos chegando ao final da nossa reunião, né? Nós observamos muitos pontos interessantes nessa reunião que nos fortaleceu. Nós observamos como que Jeová nos ajuda a encarar os problemas da maneira correta, em tesouros da Palavra de Deus. Nós observamos também demonstrações que nos ajudarão no nosso trabalho ministerial, em falar com as pessoas. Foi muito bom ver as demonstrações que os nossos irmãos fizeram. E também como Jeová pode nos dar estabilidade ao enfrentarmos tragédia, né? Nós gostaríamos de ouvir dos irmãos também, se acharam alguns pontos úteis nessa reunião que gostariam de comentar. Irmão Lucas. Um ponto que me chamou muita atenção e foi tocante, inclusive, quando aquela família que passou por aquela tragédia, em vez de eles se deixarem vencer pela dor, eles saíram em campo, eles foram para o serviço de pregação. Então aquilo, segundo a irmã comenta, que foi de muita ajuda para eles verem que não é só eles que passavam o problema, tinha pessoas lá fora que precisavam de encorajamento. E isso motivou eles, inclusive, a ingressar na carreira de pioneiros especiais e futuramente até mesmo foram designados para o circuito. Verdade, irmão Lucas. Muito obrigado, viu? Irmão Elton. Gostei do discurso do Tesouros da Palavra de Deus, que falou sobre enfrentar dificuldades, né? É complicado, né? Mas talvez se focarmos muito no problema, isso pode se tornar uma situação mais difícil ainda para nós. E eu gostei do texto de Eclesiastes 9, 7 e 10, né? Que enfatiza a necessidade da gente viver alegre, né? Então, fazermos coisas que gostamos, né? Então, fazer isso facilita passar por problemas também. Verdade, irmão. Muito obrigado.
Irmão Oscar? Foi muito apropriado o destaque que se dá a assistir às reuniões, se possível presencialmente, estar com os irmãos, que nós vamos ser encorajados e encorajá-los, estar pregando, porque é a maneira de nós consolidarmos a nossa fé. Destaques que nessa reunião foram excelentes. É verdade, irmão Oscar. Muito obrigado, viu? E a irmã Rosana também, por favor. Nós vimos também que o povo de Deus sempre enfrentou adversidades, mas também vimos que Jeová nunca abandonou o seu povo. A Josué lhe prometeu que ele ia dar confiança, coragem, força, e realmente Jeová cumpriu sua promessa. Obrigado, irmã Rosana. Realmente foi muito encorajadora a nossa reunião, e nós chegamos ao final dela, mas nós gostaríamos de destacar alguns que nós vamos ver na semana que vem, né? Alguns pontos em tesouros da palavra de Deus que nos ajudarão a ter uma vida feliz e saudável. E também em joias espirituais, nós vamos ver como Eclesiastes, capítulo 12, os versículos 9 e 10, nos ensinam sobre os homens que Jeová usou para escrever a Bíblia. Nós vamos fazer agora um anúncio à congregação do escritório. O anúncio diz assim, para as congregações: artigo, uma mensagem da palavra de Deus, esperança para os refugiados. O artigo, uma mensagem da palavra de Deus, esperança para os refugiados, foi lançado recentemente no jw.org e no JW Library na série Artigos, Outros Assuntos. Esse artigo foi feito para ser usado no ministério, especialmente em territórios com refugiados. Uma versão em PDF do artigo também está disponível para download no site jw.org. O artigo não será impresso nem distribuído por Betel. Sempre que for possível e prático, os publicadores podem imprimir o arquivo PDF para usar no ministério usando uma impressora pessoal. Anúncio 2. Livro Ande Corajosamente com Deus. Ficamos felizes em informar que foi lançado um novo livro chamado Ande Corajosamente com Deus, na reunião anual de 4 de outubro de 2025. O livro Coragem vai estar disponível em formato digital assim que estiver no site jw.org em seu idioma. Se você quiser a versão impressa do livro em formato regular ou letras grandes, fale com o servo de publicações. Além disso, a partir da semana de 20 de julho de 2026, o livro Coragem será considerado no estudo bíblico de congregação. Ter esse livro em formato impresso ou eletrônico vai melhorar o seu progresso espiritual e permitir que você se prepare e participe do estudo bíblico de congregação. Se você ou seus filhos precisarem deste livro em formato impresso, faça o seu pedido para o servo de publicações o quanto antes. O áudio desse livro estará disponível em breve, na maioria dos idiomas. Anúncio 3. 9 novos folhetos. Na reunião anual de 4 de outubro de 2025, 9 novos folhetos foram lançados. Esses folhetos vão estar disponíveis em formato digital assim que estiverem no site jw.org em seu idioma. Cópias impressas de cada novo folheto serão distribuídos aos poucos às congregações em todo o mundo durante o próximo ano ou um pouco mais. Então, chegamos ao fim da nossa reunião. Gostaríamos de agradecer a Jeová, entoando um cântico de louvor a Ele. Aqueles que puderem, por favor, se coloquem em pé, para entoarmos o cântico número 28. Cântico 28 tem por tema: Quem pode ser amigo de Jeová? É baseado no Salmo 15. E após o cântico, o irmão Giovanni Vieira nos representará em oração. Vivemos num mundo onde enfrentar dificuldades é algo inevitável. Cada um de nós, em algum momento, passa por provas, desafios e situações que parecem além de nossa capacidade. Mas é importante lembrar que passar por dificuldades não significa que perdemos a aprovação de Jeová. O fato de estarmos enfrentando provações não indica que Ele esteja desapontado conosco. Na verdade, muitas vezes, esses momentos servem para fortalecer nossa fé, testar nossa lealdade e nos ajudar a crescer espiritualmente.
O livro de Eclesiastes nos oferece sabedoria prática sobre como lidar com essas situações. No capítulo 9, versículo 11, lemos: "E eu vi mais outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, e nem sempre os fortes vencem a batalha. Os sábios nem sempre têm alimento, os inteligentes nem sempre têm riquezas, os que têm conhecimento nem sempre têm sucesso, porque o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos eles." Esse texto nos lembra de algo muito real. Imprevistos acontecem a todos. Não importa o quanto sejamos rápidos, fortes ou inteligentes, sempre haverá fatores fora do nosso controle. Isso não é um sinal de fracasso pessoal nem um castigo divino. É simplesmente parte da vida neste sistema imperfeito. Por isso, quando algo dá errado, devemos colocar a culpa em quem realmente merece. Às vezes, somos nós mesmos os responsáveis por certas dificuldades. Como diz Gálatas 6:7, o que o homem semear, isso também colherá. Se tomamos decisões erradas, precisamos ter a humildade de reconhecer isso. Culpar a Jeová pelos nossos problemas nunca é razoável. Pense, por exemplo, em um motorista que ultrapassa o limite de velocidade numa curva e acaba sofrendo um acidente. Seria justo culpar o fabricante do carro? Claro que não. Da mesma forma, Jeová nos deu o dom do livre-arbítrio e também orientações para tomarmos decisões sábias. Quando escolhemos ignorar esses conselhos, somos nós que enfrentamos as consequências naturais. Mas é importante lembrar que nem todos os nossos problemas vêm de erros pessoais. Muitas dificuldades surgem por causa do tempo e do imprevisto, como diz o texto de Eclesiastes 9:11. E, acima de tudo, nunca devemos esquecer quem é o verdadeiro inimigo: Satanás, o diabo. Conforme 1 João 5,19 diz: "O mundo inteiro está no poder do iníquo", e Apocalipse 12:9 mostra que ele engana toda a terra habitada. Satanás é o causador da injustiça, da dor e da maldade que vemos. Por isso, quando algo injusto acontece, devemos lembrar que o mundo está sob seu domínio e não sob o de Jeová. Essa realidade é claramente ilustrada em Eclesiastes 10:7. "Vi servos andando a cavalo, mas príncipes andando a pé como servos." Em outras palavras, neste mundo, as coisas nem sempre fazem sentido. Pessoas com habilidade, honestas e trabalhadoras nem sempre recebem o reconhecimento que merecem. Enquanto isso, outros com menos merecimento parecem prosperar. Isso pode nos causar indignação, mas o sábio rei Salomão nos ensina que o melhor é aceitar a realidade, sem nos deixar consumir pela frustração. Ser humildes ajuda a manter o equilíbrio emocional e espiritual. Aceitar a vida como ela é, e não como achamos que ela deveria ser, é uma expressão de maturidade e fé em Jeová. Além disso, a Bíblia nos orienta a valorizar as bênçãos que Jeová nos concede, mesmo em tempos difíceis. Eclesiastes 9:7 nos aconselha: "Vá, coma o seu alimento com alegria e beba o seu vinho com coração alegre, pois o verdadeiro Deus já se agradou das suas obras." E no versículo 10 acrescenta: "Tudo o que a sua mão achar para fazer, faça-o com toda a sua força, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura, o lugar para onde você vai." Esses versículos nos lembram de aproveitar as boas coisas que Jeová nos dá, sem nos deixar paralisar pelos problemas. A vida é mesmo em meio às dificuldades, há motivos para se alegrar. O carinho da família, o apoio da congregação, o privilégio de servir a Deus e as pequenas alegrias do dia a dia. Em resumo, encarar os problemas da maneira correta significa reconhecer as causas reais das dificuldades, manter a humildade diante das injustiças e continuar encontrando alegria nas dádivas que Jeová nos dá. Quando adotamos essa atitude equilibrada, fortalecemos nossa fé e mostramos que confiamos plenamente no nosso Criador. Ele nunca nos abandona, mesmo quando o mundo parece desabar ao nosso redor.